vivo. E as provas que Jesus deu foi provas de que ele havia ressuscitado, de que o Jesus que os discípulos iriam proclamar não era um Jesus morto, não era um Jesus que estava morto, mas era um Jesus sim que havia morrido, mas não estava mais morto. O corpo dele não estava mais naquele túmulo. Portanto, o Jesus que nós viemos aqui hoje adorar, o Jesus que nós viemos aqui levantar as nossas mãos e cantar, ele está num túmulo em Israel ou ele está vivo? Está vivo. Então nós não adoramos os mortos, não oramos aos mortos, não cantamos aos mortos. O nosso culto não é aos mortos, o nosso culto é um Jesus que está vivo. E ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo por um período de 40 dias. E essas provas capacitou os discípulos a testemunhar com convicção e certeza. É diferente, irmãos, vocês falarem de um Jesus que vocês viram, vocês falarem de um Jesus que vocês oraram, pediram e tiveram uma manifestação daquilo que vocês oraram. Você falar para alguém, falar assim, eu estava passando por isso, eu estava sofrendo com isso, eu sentia isso e eu orei, eu pedi para Jesus, nas minhas lágrimas, na minha dor, na minha angústia, no meu medo eu clamei, eu falei, Jesus, e você não sabe o que aconteceu, minha amiga, e você não sabe o que aconteceu, meu amigo, aí você conta, tintim por tintim, como Jesus interveio, ele entrou na tua vida, no seu trabalho, na sua saúde, no seu sonho, ele fez alguma coisa. Quem aqui já teve essa experiência? Amém? Então é diferente falar desse Jesus. Irmã Abigail, foi a senhora que falou que a senhora estava lavando roupa? Não foi? E Jesus falou com a senhora? Irmãos, fui tomar um café com a irmã Abigail, lembrei da história agora que ela falou. Lavando roupa, irmãos. Lavando roupa. E é normal. Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Ele não estava dentro do templo orando. Então, um está lavando louça, outro está malhando trigo, outro está levando as ovelhas para pastar. E aí, a manifestação vem. E ela vem para nos capacitar para testemunhar. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Qual que é a importância de nós termos essas experiências, essas manifestações de Deus na nossa vida. Seja uma resposta de uma oração, seja um sonho, seja uma visão, é uma aparição ou uma manifestação da indiscutível verdade, da indiscutível, vamos dizer assim, viva, que é a nossa fé, uma manifestação indiscutível que o nosso Jesus está vivo. Resumindo, primeiro, em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 2 a 4, vocês conhecem a história de Moisés. Diz que o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. O anjo do Senhor manifestou na sarça, e esse anjo é o próprio Deus, e falou com Moisés. E quando ele manifesta na sarça, essa manifestação ela tem uma causa na vida de Moisés. O que acontece com Moisés? Tira Moisés do curso natural. Moisés, ele não tinha horário marcado com aquela sarça.
Moisés não saiu de casa com aquelas ovelhas já indo para aquela sarça. Ele simplesmente estava indo levar as ovelhas para pastar naquele monte. E ele estava passando e aí ele olhou para o lado e ele viu um arbusto pegando fogo. Normal no deserto arbustos pegarem fogo. Então não foi fogo no mato que chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés é que o fogo ardia, queimava, e o arbusto não se consumia. O arbusto continuava ali. Ou seja, era um fogo que não precisava do arbusto como combustível. Era um fogo que não precisava de combustível. Vocês lembram? As pessoas falam assim que nós já viram músicas que falam assim que a chama tem que queimar continuamente sobre o altar, não é? E muitos falam assim que essa chama tem que queimar no nosso coração continuamente, não é? E aí o texto de Levítico e lá o texto de Moisés diz que desceu o fogo do céu e todas as manhãs eles colocavam lenha, não era o sacerdote? Aquele fogo que caiu precisava de lenha, se não colocasse lenha, ele apagava. Agora, o fogo que manifestou na sarça não precisa de lenha. Não precisa de lenha. E esse fogo é o fogo da presença de Deus. Esse fogo da presença de Deus é um fogo que não consome. É um fogo, não é o fogo do julgamento. E quando essa manifestação aparece, ela tira Moisés do caminho. Moisés desvia e vai para onde ela está. Essa manifestação, qual que é a importância dela? Primeiro ponto, às vezes nós precisamos de uma manifestação da presença de Deus, porque às vezes a gente está com os olhos muito nas coisas do mundo. Moisés estava só preocupado com ovelhas, era o ganha-pão dele. Então às vezes a gente só está preocupado com o nosso ganha-pão. Como que eu vou receber um aumento? Como que eu vou crescer na empresa? Como que eu vou trocar de empresa? Como que eu vou pagar o boleto? Como eu vou melhorar isso? Como eu vou melhorar aquilo? Então nós estamos com os olhos nas coisas deste mundo, preocupados somente com as coisas deste mundo. E aí então, né, já aconteceu de eu ouvir essas histórias, irmãos, muitas vezes. O irmão, a irmã está lá preocupado só com as coisas no mundo, só money, 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 money. Aí um dia vem branco falar com o pastor. Pastor, eu sonhei, o céu estava vermelho, a lua ficava escura, desembolava uma coisa no céu, tocava uma trombeta, Jesus está voltando, pastor. Pastor, desesperado. E aí vai o pastor aconselhar, acalmar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus às vezes traz uma manifestação, traz algo espiritual e a gente acorda para as coisas espirituais. Então é muito importante crer que Deus fala, é muito importante crer que Deus manifesta, é muito importante crer que Deus ainda faz coisas sobrenaturais, porque às vezes quem não crê tem muita facilidade para viver como Moisés. Imaginou Moisés andando, ele olha a sarça, ele fala assim, normal, todo dia eu vejo, isso aí não, nada demais, e aí ele continua. Ele ia ser o libertador de Israel, ia ficar nas ovelhas. Então esse é o nosso problema às vezes. Às vezes a gente, não, comi demais ontem, fui dormir, esse sonho não tem nada a ver. Não, essas coisas que estão acontecendo aqui em casa, não é, o povo acha que tudo é o diabo, não, só deu problema na minha conta, só estou doente, meu carro quebrou, só dá briga na minha casa, mas não tem nada a ver. A gente acha, não tem nada do diabo. Ou seja, a gente vai humanizando as coisas. Queremos toda uma resposta física. E o que acontece?
as manifestações espirituais perdem o valor. Segunda importância da manifestação espiritual, ela desperta a gente para a nossa vocação, quem nós somos. Gideão, capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Gideão está malhando lá no lagar, e aí então vem o anjo e aparece para ele. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho de Ofra. Se o anjo não tivesse aparecido, novamente como Moisés, Gideão ia estar com medo dos midianitas, fugindo nas cavernas e trabalhando no trigo. Quando o anjo apareceu, ele largou o trigo, ele reuniu os soldados dele e ele iniciou uma guerra. Vocês têm ideia que o povo de Midian tinha mais de 100 mil soldados? E os abzieritas, que eram a família, o clã de Gideão, não devia ter 100 soldados. Ele já pensou? Não sei aqui quem teria a família mais grande da igreja, mas imaginou que juntou uma família da igreja com 50 membros. Ele fala assim, essa família agora é toda contra Mariporã. 100 mil, não é? Tem mais ou menos nessa cidade. 50 contra 100 mil. E aí Deus moveu outros também, que juntaram a ele e deu mais de 10 mil soldados. Aí Deus foi fazendo corte, igual entrevista de emprego, né? Foi cortando e ficou só 300. E esses 300 é que Deus usou. Mas o que eu quero dizer? Que quem olhava para Gideão e os 50 abzieritas ali não dava nada. Mas Deus, a aparição de um anjo, mudou completamente a vida desse homem. Então imagine, talvez você hoje aqui está dirigindo, trabalhando, amanhã aparece um anjo para você e pronto, a sua vida você deixa para trás o carro, deixa para trás o trabalho, é outra pessoa. A nossa vida pode mudar drasticamente quando nós temos uma experiência sobrenatural. Às vezes nós não mudamos, permanecemos na nossa lenga-lenga, permanecemos empurrando com a barriga as nossas mudanças, nossas transformações espirituais, ou, vamos dizer assim, transformações de caráter, porque não tivemos uma experiência. Quando tivermos uma experiência, aí vai começar a acelerar o plano de Deus na nossa vida. Sempre quando o anjo aparecia ou tinha uma manifestação, a coisa era rápido, não era? Quando o anjo apareceu para Maria, logo Maria engravidou. Quando o anjo apareceu para Zacarias, pai de João Batista, logo engravidou. Portanto, quando as manifestações acontecem, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Terceiro, uma manifestação, ela acontece para confirmar a promessa de Deus. Deus faz uma promessa e depois Ele manifesta para confirmar. É como que Deus promete na palavra. E aí nós somos pouca fé, né? Vem as lutas, vem as dificuldades e a gente começa a murchar. Murchar, entristecer, Senhor, né? Abraão, 10 anos, o Senhor falou que eu ia ter um filho. Nada aconteceu, já estou velho, minha esposa está velha. E aí o que acontece? Deus manifesta para Abraão. E reacende a fé, reacende a esperança na palavra de Deus.
Muitos recebem uma promessa, uma profecia. Quem aqui já recebeu uma profecia, uma promessa que ainda não cumpriu? Ainda não cumpriu. O que acontece? Às vezes, a gente desanima, não desanima? Ou você esquece, ou você desanima, ou você passa a viver a vida e não esperar com expectativa. É como falar assim, eu não vou criar expectativa. Vocês acham que é certo não criar expectativa na promessa de Deus? Mas tem gente que não cria expectativa. Sabe por quê? Não porque as pessoas... A gente fala assim, não, mas pastor, como não criar expectativa na promessa de Deus? Ele cumpre. Então tem que ter expectativa, porque vai cumprir. Mas por que a gente não cria expectativa? Porque nós temos medo de se frustrar e não se cumprir quando a gente quer que cumpra. Então a gente não cria expectativa porque pode demorar. Então a pior coisa é criar expectativa e não acontecer. É você criar expectativa, o Messias está vindo. E aí você sai todos os dias e vai olhar lá fora ver se ele vai vir. Passa um dia, ele não vem. Passa o segundo dia, ele não vem. O terceiro dia, ele não vem. Aí o quarto, você fala assim, vou esperar aqui de dentro. Não vou lá fora mais. Temos que ter expectativa. Então, quando nós estamos lá dentro de casa, eu vou ficar aqui, se eu escutar barulho, eu vou lá fora. Aí Deus vem e manifesta, lá na sala, onde você está, com o pé para cima do sofá. Não esqueça, o Messias. Se você não estiver lá, ele vai passar, você vai ficar. Aí você, voltou a expectativa. Eu vou lá de novo. Não é assim que Deus faz? Então é preciso crer nas manifestações de Deus, porque elas renovam a nossa fé. Elas renovam a nossa esperança. Às vezes a gente perde a esperança, esse buraco financeiro que eu estou, eu não saio nunca mais. Esse relacionamento que eu arrumei para a minha vida, eu não saio nunca mais. Essa doença que acometeu o meu corpo, eu não vou ser nunca curado dela. É como que nós perdemos a esperança. E aí vem Deus falando na palavra dele, que ele é fiel para cumprir a palavra dele. Portanto, não tenham medo. Não percam a esperança. Mas aguardem. Deus vai se manifestar, vai falar com vocês e vai reacender a fé, a esperança. Para que nós continuemos com expectativa de cumprimento das promessas do nosso Deus. O último que eu gostaria de trazer para vocês é a importância dessa manifestação para transformar o interior com o impacto eterno. Isaías 6 e João, Apocalipse, João vê Jesus glorificado. Tanto Apocalipse 6 quanto tanto Isaías 6 e Apocalipse 1, eles têm uma visão da glória de Deus. Em Isaías 6 é a visão da glória do Deus Pai. E João, lá em Apocalipse capítulo 1, tem a visão da glória do Deus Filho. E quando eles têm essa visão, muda o pensamento deles. Os dois, a Bíblia diz que caem como mortos. Sabe, é muito complicado. Algumas igrejas, elas pregam, creem em manifestações, e cada vez que elas veem anjo, cada vez que o culto é cheio de uma manifestação da glória de Deus, o culto é cheio de rodopio, de línguas estranhas que não dá para entender nada.
Mas a Bíblia ensina que quando manifestava a glória de Deus, a primeira coisa que nós sentíamos, ou os personagens bíblicos sentiam, era temor. Eles diziam: ai de mim, que eu sou um homem pecador. Quando Pedro chegou na praia, depois da pesca maravilhosa, não diz que ele foi correndo até Jesus, abraçou Jesus e falou: Senhor, obrigado. Mas ele diz: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não vejo ninguém orar assim mais. A gente vive num evangelho hoje, que as igrejas que têm o fundo preto, elas pregam um evangelho glacê, que Deus deu o Filho unigênito por amor do mundo, que você é muito importante, levanta a sua cabeça, Deus é contigo, nada vai te faltar, Ele vai te proteger, Ele é amor, Ele está com os braços abertos, vai até Ele é seu amigo. A Bíblia ensina isso? Ensina. Mas a Bíblia ensina, sabe o quê? Que quando nós estamos longe dEle, nós estamos abatidos, cansados, amargurados, raivosos. E aí, esse evangelho é o evangelho sim dessas igrejas de fundo preto, que é: vai para Jesus, Ele te ama, Ele morreu por você, e ouve, vai para Jesus. Só que sabe o que acontece? A Bíblia ensina que quanto mais nós nos aproximamos dEle, chega uma hora que a gente fala o seguinte: eu não vou mais. Eu não vou mais, porque Ele é santo. Eu não posso me aproximar mais dEle. Olha como eu ajo, olha como eu falo, olha como pecador eu sou, olha como mentiroso eu sou, olha como egoísta eu sou, olha como orgulhoso eu sou. Eu não consigo, eu não posso me mover mais. E aí se prostra. E aí o que acontece? É do outro lado que Jesus vem. Não é a gente que vai até Ele, a gente vai só até uma parte. A gente não consegue ir mais. Aí a Bíblia diz que Ele vem, estende a mão e diz: não temas. Por que Ele fala não temas, gente? Porque aquele que está prostrado está com medo. Medo de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus. Então as igrejas de fundo preto não pregam medo. Muita gente que vai nas igrejas de fundo preto não tem medo mais da glória de Deus. Não tem medo da santidade de Deus. João, ele se prostrou. E Pedro disse: afaste-se de mim. Falta hoje os cristãos se sentirem tão pecaminosos quando estão orando, que fala assim: Senhor, se afasta de mim. Se afasta de mim, Senhor. Porque mostra um desespero da nossa parte, de ser purificado, de ser transformado, de que não é as nossas ações, nossas atitudes que alcançam Ele. Então, essa manifestação gloriosa, ela nos humilha. Sabe, eu fui uma vez pregar numa igreja, eu nunca mais voltei. Mas eu falei sobre exatamente isso. Tinha na igreja os cheios do Espírito Santo. Você sabia pela cor do terno, pelo brilho do sapato e pelo cabelo. Se tinha coque, se tinha terno vermelho, sapatão brilhante, uma Bíblia grande, e marchava, os irmãos da igreja olhavam e falavam assim: esse é mais espiritual. Esse é profeta, esse é homem de Deus, esse é mulher de Deus, essa é mulher de oração. A gente acha que homem de Deus e mulher de Deus é mulher que entrega a profecia, é mulher que entrega as coisas para a gente. É mulher que ora muito, que Deus fala.
Irmãos, sabe quem é a pessoa mais cheia de Deus? Sabe quem é a pessoa que é mais de Deus? É aquela que é mais parecida com Jesus. Quanto mais parecida com Jesus ela for, mais cheia de Deus ela é. A Bíblia fala que quem é cheio do Espírito Santo, o que o Espírito Santo veio fazer no mundo? Uma das 3 obras do Espírito é convencer o homem do pecado, não é? Agora eu pergunto para vocês, se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai convencer ela dos próprios pecados? Sim ou não? Vocês concordam comigo então que quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais convencido dos meus pecados eu sou? Ou seja, quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais pecador eu vou me sentir. Será que sim ou será que não? Agora, como que a gente vê os cheios do Espírito que estão nas igrejas aí hoje? É gente, desculpa a palavra, que arrota espiritualidade em cima das pessoas. Elas se acham cheias do Espírito, profetizam, têm um anelzão de ouro, e elas dizem, sabe por que elas falam que elas são cheias do Espírito? Olha o carro que eu dirijo, olha quantas congregações eu abri, olha quantos eu curei. Mas não são humildes como Jesus. Então é necessário, quem vê Deus, quem é cheio de Deus, quem o Espírito manifesta, ele humilha. Ele humilha. Às vezes a gente acha que a gente é mais espiritual que o nosso cônjuge no nosso relacionamento. E pior, às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou 30 anos no Evangelho, o meu marido, eu estou 30 anos orando por ele converteu agora. E às vezes aquele que entrou agora está no primeiro amor. E o outro está, patinando há anos. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo for, a gente nunca vai se sentir melhor do que o outro em área nenhuma. Então, quando as manifestações de Deus acontecem, elas equilibram o corpo. Elas fazem com que o corpo seja humilde, tenha paciência com o outro, estenda a mão para o outro, meça as palavras para com o outro. Então, quando não tem mais essa manifestação, aí o corpo começa a brigar com o outro, a se achar melhor do que o outro. Por quê? Porque ainda não teve um encontro com aquele que é maior de todos. Então acha que quem é maior é aquele que vê no espelho. Olha como você canta bem, olha como você prega bem, olha como você é mais organizado, olha como você não atrasa. Mas quando a gente olha no espelho aí vê Jesus, a gente fala assim, misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim, eu sou o pior. Aí Jesus vai falar, e aí? Você é melhor do que eu? Eu já atrasei alguma vez? Eu já errei alguma vez? Eu pequei alguma vez? Jesus, então, ele nos humilha quando a gente vê ele. Ele é o nosso padrão. Ele mantém a gente simples e humilde. Amém? Na próxima semana, eu vou falar com vocês como estavam as pessoas que viram Jesus. Vamos falar dos discípulos que estavam todos trancados dentro de uma casa com medo. E aí vem Jesus e aparece no meio deles. E às vezes a gente está igualzinho, com medo, trancado, escondido, né? Camuflado. E aí Jesus vem de sopetão, fala assim, e aí, o que você está fazendo escondido? Sai daí. Ou Maria, que chegou lá onde estava o corpo de Jesus e estava desesperada, o meu mestre, aonde o levaram? O corpo dele não está aqui.
O que fizeram com ele? E aí Jesus aparece e fala assim: por que choras, Maria? E às vezes a gente está assim: cadê? Aonde estava? O R$1.000 que estava na minha conta? Aonde estava? Aonde estava isso? O que fizeram com isso? Aí vem Jesus e aparece e fala assim: por que você está chorando? Por que você está preocupado? Precisamos. E o último que eu vou falar vai ser o apóstolo Paulo. Estava indo com a faca nos dentes para buscar a igreja. Estava indo pronto para fazer uma desgraça. Aí vem Jesus no meio do caminho: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tem gente que está assim, está prestes a fazer uma desgraça, prestes para arrumar uma cadeia para si mesmo, prestes para fazer aquilo que não presta. Aí vem Jesus no meio do caminho: ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Volta. E aí muda a vida. Parece que Jesus só fazia na Bíblia ou ainda faz nos nossos dias? Ainda faz. Sabe por que Jesus ainda faz, irmãos? Porque a gente tem discípulos medrosos hoje, como tinha naquela época. A gente tem Marias chorosas hoje, como tinha naquela época. A gente ainda tem Saulos doidos, cavalos selvagens, rebeldes hoje, como tinha naquela época. Então, enquanto tiver Saulos, enquanto tiver Marias, enquanto tiverem discípulos, Jesus vai continuar manifestando. Não é? Que até que termine a obra, Ele continua trabalhando. Amém? Coloquem a mão no coração. Senhor, abençoa, Senhor, os seus filhos. Os guarde, os prospere, os abençoa. E eu peço, Senhor, que o Senhor se manifeste na vida deles. Manifesta a Tua palavra, Senhor. Manifesta a Tua presença. Manifesta o Teu Espírito, Senhor. Tira-os da cova, tira-os, Senhor, da caverna do medo, tira-os, Senhor, do caminho da maldade, e leva-os para um caminho de retidão, de justiça, guardado e protegido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.